Estamos começando uma apresentação que se destina a analisarmos com mais detalhes os princípios e depois as normas de direito do trabalho. Os princípios começam a ser estudados e trabalhados com o mais importante deles, o mais significativo e o mais alegado em discussões jurídicas e judiciárias, que é o princípio da proteção. Esse princípio da proteção, ele tem como finalidade restabelecer um equilíbrio jurídico entre os direitos outorgados ao empregador e os direitos outorgados ao empregado, estabelecendo entre eles uma aparente igualdade de forças, igualdade de poder jurídico para reivindicar os seus interesses, para negociar com a outra parte, na relação de emprego, esses interesses. E há outras versões, inclusive mais divulgadas do que esta, sobre a finalidade do princípio da proteção, como aquela mais antiga e mais referida de todas, que o princípio da proteção se destina a restabelecer um reequilíbrio jurídico para o desequilíbrio econômico que existe entre as partes da relação de emprego. Primeiro, que o direito não tem armas, não tem competência para restabelecer um equilíbrio econômico. Ele pode até, no final de um processo, emanar uma ordem, uma sentença emanando uma ordem, para que se indenize aquele que foi prejudicado e, com isso, se estabeleça o que os juristas gostam de denominar, em latim, porque eles gostam disso, restitutio in integrum, quer dizer, reconduzir a parte prejudicada à integralidade dos direitos, da conformação jurídica que ela tinha antes de ser agredido, antes de ser prejudicada. Mas ela é prejudicada nos seus direitos, se ao mesmo tempo se rompe um direito meu pela atuação de terceiro e também se danifica algo que tem apenas valor sentimental, valor usuário próprio, então o que vai ser indenizado, o que vai ser considerado para restituição in integrum, será exatamente aquilo que tinha um valor, principalmente um valor econômico, mas eventualmente um valor pessoal, um valor estimativo, e aí transforma-se essa perda sensível e emocional em valor econômico para indenizar. Vejam que aí eu já estou transitando de um campo, do afetivo, do sensitivo, para o campo econômico, porque só nele é que é possível a indenização. Ora, o direito não é estritamente econômico, ele anda bastante imbricado, bastante coligado com os aspectos econômicos de nossa vida, mas isso não o transforma em econômico. Coloca apenas a economia e o direito como companheiros de viagem. E nesse companheirismo de viagem não se supõe, não se faz uma abertura para que o direito reequilibre a economia. Quando o direito está reequilibrando alguma coisa, é porque esta alguma coisa tinha proteção jurídica. Quer dizer, esta alguma coisa era protegida, era garantida por uma norma jurídica, ou por várias, no mínimo uma, né? Mas então, o princípio da proteção se refere, como
falei no início, a recomposição jurídica do partícipe da sociedade, daquele que, em suas relações empregatícias e sociais, está num ponto não de perda para o outro, pelo contrário, é num ponto lícito que lhe causa desigualdade jurídica. Por quê? Porque ele concede menos direito. No capitalismo, todos os direitos mais importantes e outorgantes de poder são dados através da propriedade, através do patrimônio, através da renda da pessoa. Quer dizer, através de um evento econômico. E o direito do empregador realmente se estabiliza em todos esses aspectos, porque ele é um direito material, ele é um direito de fundo econômico. Já o trabalhador coloca na relação de emprego a sua personalidade, a força de trabalho, a energia vital do ser humano que é aplicada e desgastada no trabalho, elas não fazem uma figura autônoma e sozinha, e solitária dentro do direito. Elas são partes de uma personalidade. Tanto que esta atuação do empregado vem do interesse dele ao salário e da aplicação dele como sujeito e objeto da realização dos interesses do empregador. Eu falei objeto aqui não no sentido de ser uma coisa que é apresentada à outra parte para realizar o seu interesse, mas sim o homem é objeto deste interesse do outro. O homem trabalhador, ele tem aspectos que podem se transformar em atuação, aspectos de atitude, aspectos intelectuais, aspectos emocionais, que, se centralizando na figura da atitude, através do interesse, se transforma em um comportamento de realização do interesse do outro. Então, ele está sendo um objeto de interesse alheio. Da mesma maneira que no amor, uma das partes é o objeto do amor da outra. Que amor também é interesse. Então, não é possível fazer esta compensação do direito de mais poder que tem o empresário, o empregador, com os direitos de trabalho e salário que tem o empregado. Na vida econômica capitalista, esses dois serão sempre ilicitamente bem menores do que os interesses embutidos na relação de emprego pelo empregador, pelo empresário, pelo tomador do serviço, do esforço e da energia alheia. Pois bem, para que ele realize isto, como ele é o mais significativo da área dos princípios trabalhistas, ele adota vertentes especializadas em determinada forma de proteção que esse princípio da proteção vai nos trazer, vai nos ocasionar. Vamos abordar agora 3 das principais delas, tão importantes dentro do princípio da proteção, que foram catalogadas como outros princípios, como subprincípio da proteção, como princípio corolário ao da proteção, como princípio consequencial ao da proteção. Para simplificar a conversa, vamos saber que existe, mas não vamos usar no presente momento, o consequencial, o corolário, o derivado, essas outras coisas. Vamos usar
direto o subprincípio do princípio da proteção. Subprincípio, o primeiro deles que nós vamos abordar é o da norma mais favorável. O que o princípio da proteção faz? Ele determina que se façam sempre normas mais favoráveis ao empregado, tomando o ordenamento jurídico como um todo. Eu ousaria dizer que é até o contrário, que existe o princípio da norma mais favorável porque as normas não são mais favoráveis ao empregado. Nós sabemos, já de outros estudos, inclusive lá da economia e do próprio direito do trabalho, que uma característica importantíssima da relação de emprego é que, através dela, o empregador se apropria do que se chama mais-valia. Mais-valia, resumindo aqui o que vocês já viram, é a transferência, a reserva para o empregador de uma parte do valor incorporado ao produto ou ao serviço pelo empregado. Uma pedra que não vale nada. Você faz, o empregado faz com ela um anão de jardim. Esse anão de jardim vale mais do que a pedra que foi a matéria-prima do trabalho, da imposição da energia do trabalhador. Pois bem, esse valor a mais que o anão de jardim tem sobre a pedra não fica com o empregado, ele vai receber o seu salário pré-estabelecido. Pode ser até um salário variável, com comissões, com outros penduricalhos e acréscimos, mas, de qualquer forma, é um salário contido numa esfera contratual em que o empregado foi chamado para aplicar sua força de trabalho e produzir mais do que ganha, e produzir mais do que recebe. Qual o doido do empregador que vai contratar uma pessoa que lhe custa mais do que lhe entrega? Ele vai ter prejuízo e isso pode ser qualquer outra relação, mas não será a relação de trabalho, que é uma anomalia para o direito. Então, essa diferença entre o valor dado pelo empregado à coisa, cristalizado no bem, no serviço em que aquela coisa se transformou, ele vai para o empregador e a outra parte desse valor, a parte obviamente menor, vai para o empregado. Então, essa mais-valia já é uma característica clara e inamovível da relação de emprego. Então, o empregador está sempre levando vantagem nesse aspecto. Ele vai receber na relação de emprego mais do que o empregado, ou mais do que o empregado lhe entrega. Mas, além disso, ele vai ter poder de comandar a conduta do empregado, ver se o empregado tem poder para diferenciar, para interferir na conduta do empregador. Não tem. Então, é outro campo em que o empregador tem mais poder jurídico do que o empregado. O primeiro, que eu falei na mais-valia, é de origem econômica, eu expliquei a origem econômica dele, mas ele é fruto do trabalho do empregado, ele é fruto do serviço prestado ou da coisa elaborada pelo empregado. Então, isto tudo ocorre porque existe uma relação de emprego. É muito importante aquela noção de que o contrato de trabalho cria e disciplina a relação de emprego, mas ele não cria e disciplina exclusivamente de acordo com o bel prazer das partes, retratado no contrato individual de trabalho. Ele cria e disciplina de acordo com as regras, de acordo com o sistema político-econômico vigente, de acordo com as estruturas e as exigências que a sociedade lhe apresenta. Então, dentro desta conformação
do direito ao sistema, nós já sabemos que o sistema é capitalista, então o capital é o que mais vale. O capital é o que é olhado, é o que é visualizado para movimentar a sociedade. E dentro dessa sociedade, qualquer outra forma de atuação, mesmo que seja econômica, será ancilar do capital. Será aquilo que propicia ao capital mais utilidade, mais uso e mais rentabilidade. Só que está promovendo a rentabilidade, a produção, o lucro, a rentabilidade, a produção e o lucro para o empregador, enquanto o empregado fica restrito na sua faixa salarial. Consequentemente, o empregador tem um conjunto de normas, uma pleiade dentro, por isso é que eu falei que é dentro do ordenamento jurídico como um todo. Ele tem uma pleiade de normas dentro do ordenamento jurídico como um todo, principalmente no direito das coisas, lá no direito civil, nos direitos reais, mas também nos direitos pessoais, também no direito administrativo, também no direito financeiro, aliás, melhor, nas finanças privadas, ele tem mais, recebe mais e acumula mais do que o empregado. Então, isso aí é um ponto econômico indiscutível. Eu, então, vou aumentar o salário do empregado para equilibrá-lo com o empregador? Se eu fosse fazer isso, a missão de quem fizesse isso, do direito do trabalho, ou do Estado, ou do empregador, era tornar o empregado mais rico do empregador, o que é uma ideia tão esdrúxula que a gente fica até com vergonha de falar. Mas o que se faz é verificar que existem muitos direitos a cada um desses aspectos econômicos que eu mencionei. Corresponde um direito do empregador e que o empregado tem poucos direitos e, além disso, eles são subalternos à vontade do empregador, ao interesse do empregador, ao fato que remunera ou que concede renda para o empregador. Então, como do empregado, esse rol jurídico de direitos do empregado é menor do que o empregador, o próprio direito se preocupa com isso e tenta e busca reequilibrar. É a fantasia que mantém o princípio da proteção nas nossas memórias, nas nossas cabeças. Porque, na realidade, principalmente num país de mentalidade escravista como é o Brasil, ele vale muito pouco. Esse princípio da proteção tem uma força muito pouca. Vejam até no direito penal, que dizem que é o ramo do direito que protege, em última instância, os bens mais caros ao ser humano. Há uma parte que se chama crimes contra a organização do trabalho, que, na verdade, está compendiando crimes do empregado contra a produtividade visada pelo empregador. A produtividade não é nem sequer interesse, é um poder do empregador. Assambarcá-la, apropriá-la, apropriar-se dela, ficar com ela, acrescê-la ao seu patrimônio ou à sua renda e sempre à sua despesa ou à sua acumulação patrimonial. Então, o empregado, neste rol de menos direitos que ele tem, ele vai receber o princípio da proteção, mas lá pela organização do trabalho, não. O capítulo do Código Penal que trata da organização do trabalho, ele é protetivo do empregador, porque ele, como eu falei, vai mostrar crimes, vai criminalizar condutas do empregado que contrariam as expectativas econômicas e dominiais do empregador. As expectativas econômicas, que está fora do nosso campo. As expectativas dominiais, que está dentro do direito, mas não do direito do trabalho. E, por fim, as
expectativas relacionais, as expectativas de o que aquela relação vai produzir, em que ela vai me atender, em que ela vai realizar meu interesse. Pois bem, isso tudo é voltado para a proteção e a vantagem do empregador. Então, o princípio da proteção, que também acaba sendo usado nesse sentido, ele é atualmente, e no Brasil, muito pictórico, muito feito para inglês ver. Essa história do inglês ver, aliás, tem algo com isso, porque tem algo com a nossa mentalidade de que o trabalho do outro não deve custar nada para mim, porque ele está sendo aplicado no meu bem, na minha coisa, no meu serviço, no meu interesse jurídico. Então, se não deve, de onde que vem essa ideia? Do escravismo. Porque uma atuação do escravo sobre o bem para realizar o interesse do empregador é uma atuação de uma coisa sobre a outra. É igual pôr fogo, queimando o pau de lenha, como era antigamente, para esquentar ou para derreter o mercúrio, vai cair dentro do patrimônio do empregador. Aqui também, o escravo, que era de propriedade do empregador, igual o pau de lenha, vai beneficiar algo a favor dele, seja a mina de ouro, seja a refeição, seja arrumar a cama para o senhor dormir com a dondoca. Então, essa coisa, escravo, está melhorando, está aperfeiçoando, está transformando em bem aquela outra coisa, também que está no mesmo patrimônio, no mesmo cofre mental do empregador. Aí tira o escravo, joga ele fora, que foram literalmente jogados fora. E aí o escravo tem que ir atrás de novo do antigo senhor de escravo para transformá-lo em seu empregador, porque ele sabe que o senhor de escravo precisa daquele serviço. O senhor de escravo sabe que ele está sem manutenção própria, ele está sem condições de subsistência, e só arranjando um serviço é que vai consegui-lo. Então, o senhor de escravo, o ex-senhor de escravo, dá uma de bonzinho, vira empregador e põe o escravo a fazer a mesma coisa com um salário que será uma merreca, porque, além disso, ainda vai ocasionar uma economia do empregador. Ele não vai ter necessidade, na maior parte dos contratos, a não ser naquelas empregadas domésticas que dormem na casa do empregador para servi-lo à noite. Não estou falando do serviço pessoal de sexo, não. Pode até ter esse incluído no meio, mas é o serviço de cozinha, o serviço de arrumar casa, o serviço de campear boi no pasto, o serviço de tocar um engenho, o serviço de... Qualquer serviço era o escravo que fazia. Então, qualquer serviço vai ser o empregado que faça. E ele não vai ter nem a casa para morar, nem a alimentação concedida. Em alguns casos raros, existe isso, igual na fazenda com as pessoas que trabalham no campo. Mas, de qualquer forma, a regra geral é que o empregador não precisa dar para o escravo, não faz parte do preço que ele paga, que é o salário, nem sequer um cafezinho. Então, a nova situação, na cabeça interesseira, porque todo homem é interesseiro, do empregador, ele atrai o antigo escravo para ser seu empregado e dá a esse empregado um salário mal suficiente para a sua própria subsistência e mais nada, porque ele não tem outros compromissos com aquele ex-escravo, a não ser compromissos que venham ser contratados, cuja possibilidade de contratação é altamente remota. Então, nós estamos
vivendo a era empregatícia, num tratamento aos empregados que muitas vezes é pior do que o escravocrata. Por isto, há muitos aspectos de crueldade do empregador, o empregado, de redução do empregado, do trabalhador, à situação análoga do escravo, à exploração, porque o empregador, o próprio escravocrata de antes, ou o seu descendente dileto, vê que aquilo ali deixou de ser propriedade dele, logo não exige mais manutenção dele. E quando se começa a falar em manutenção da peça, essa peça já deixou de ser uma peça escrava ou uma peça humana. Passou a ser uma desumana peça do trabalho, um desumano mecanismo de funcionar a meu favor. Então, aí desaparece até a força principal do princípio da proteção, que em outros ordenamentos jurídicos não nacionais são bem valorizados e bem respeitados, porque lá a mentalidade evoluiu, a nossa não. Então, estudando esse princípio da proteção aqui no Brasil, nós vamos ver que haverão sempre no sistema, na conduta e no interesse jurídicos do empregador, haverão sempre normas, até mesmo normas, além do comportamento direto, até mesmo normas prejudiciais ao empregado. E se eu estou frente a duas normas, em que uma é desta que o poder do empregador inspirou a ser feita e prejudica o empregado, e outra que não prejudica ou prejudica menos porque foi feita num laivo de democracia e de humanidade que bateu nas cabeças ou nos corações de nossos políticos. Aí, entre aquelas duas normas, lá na hora de pagar o salário, na hora de prestar as vantagens contratuais que estão estabelecidas entre os dois, o empregador, obviamente, vai dar preferência pela que o favorece, pela que prejudica, ou pelo menos não beneficia, para o empregador não ter que gastar, que não beneficia o empregado. Então, a outra vai... A norma mais benéfica, a norma mais favorável, a norma que dá melhores condições de subsistência ao empregado, vai ficar sendo uma ostentação do ordenamento jurídico, vai ficar sendo uma pérola colocada do lado de fora da ostra para enfeitá-la e não para o que tinha como função lá dentro da ostra. Então, aqui nós vamos ter sempre a tendência de aplicar a norma menos favorável. Aí vem o princípio. O princípio considera que o direito do trabalho não precisava existir se fosse sempre para obedecer ao empregador, ou ao interesse do empregador, ou à classe empregatícia. Porque eles já faziam isso, esses empregos, de se locupletar, usemos a palavra justa nesse lugar, locupletar com o esforço do empregado. Faziam isso dentro do direito privado, principalmente dentro do direito civil. Existe um livro de um procurador da Fazenda Nacional, André Campelo, do Maranhão, que se chama Estatuto Jurídico da Escravidão. Porque ele trata exatamente disso, ele mostra esses efeitos. E como ele é bastante conservador, ele mostra isso de um ponto de vista bastante palatável, aceitável e ameno, inclusive para o empregador. Mas dá para a gente ter uma noção do que é esse fenômeno. E aplicá-lo na nossa realidade, porque, infelizmente, a maioria dos nossos empregados tem pelo menos alguns, vários aspectos que se alinham
dentro daquele crime lá de redução do trabalhador a uma situação análoga de escravos. Então, o que se deve fazer? Considerando isso, que o direito do trabalho veio para viabilizar a relação de trabalho, melhorando a situação do empregado, eu toma lá da cá, e se aperfeiçoou, se moldou através do tempo, através de normas que deveriam permitir, possibilitar e equilibrar as partes da relação de emprego. Então, essas seriam as normas mais favoráveis de que aquelas que vieram lá da época da mentalidade da escravidão, da mentalidade do trabalho regido pelo Código Civil. Então, aí nós temos, como coletânea dessas diversas considerações sobre a realidade, o princípio, subprincípio da norma mais favorável. Esse subprincípio da norma mais favorável, então, determina que, havendo duas normas, ou havendo uma norma com duas interpretações possíveis, em que uma delas beneficie o empregado e a outra não o beneficie, veja que eu não estou falando nem de prejudicá-lo, e a outra não o beneficie, ou que sejam as duas benéficas, mas uma é mais benéfica do que a outra, é mais favorável do que a outra, é essa que deve ser aplicada. É a interpretação teleológica e axiológica. Pelo valor e pela finalidade, eu escolho a norma, aquela que mais beneficie o trabalhador, aquela que seja mais favorável à manutenção da relação de emprego pelo empregado, a favor do empregado. Por isso é que ela é mais favorável. Então, não basta ser mais benéfica, não basta ser benéfica, não basta ser justa, não basta ser equilibrada. Tem que ser a mais favorável. Daí o nome do princípio, subprincípio, né, da norma mais favorável. Em seguida, nós temos outra bastante parecida com esta, só que sai do campo da teorização, do campo da conceitual das normas e cai na fria e dura realidade, que hoje, como nos dias anteriores, está quente. Mas hoje até que não, tanto que eu até tive que vestir pullover. Hoje está uma temperatura agradável. Mas esta norma mais favorável está no plano da ideia das partes, do julgamento delas, dos interesses delas. Agora, nós temos a fática, o princípio, o subprincípio da situação mais benéfica ou da situação mais vantajosa. Aí eu não estou falando de mais favorável, porque eu estou medindo o grau, eu estou medindo para o empregado qual será o grau de benefício, de vantagem que ele tem no ato concreto de trabalhar e receber seu salário. E aí, com esta medida objetiva, eu vou verificar objetivamente qual que é mais benéfica, qual que é mais vantajosa, porque já está sendo. Lá antes, eu estava pensando num favor, não favor do empregador, mas favor do ordenamento jurídico para promover a justiça do empregado, lhe dando sempre a norma mais benéfica, mais favorável. Por isso é que era a favor e por isso que ela se projeta para o futuro. Já as outras duas não, elas visam dirimir o conflito, no caso concreto, e então é uma situação em que o empregado já tem algo que é vantagem dele, ou já tem algo que é
benefício para ele. E, geralmente, toda solução para o mesmo aspecto da convivência é uma solução alternativa. Ou eu aplico essa, ou eu aplico aquela. Eu não aplico as duas, que seriam um conglobamento que vão se somar para dar mais vantagens para as partes. Não. Isso aqui é uma lição que vocês ainda vão ouvir de mim, mas que não se comparem, não é no momento dessa escolha que eu vejo isso. Eu vejo simplesmente que a vantagem, o benefício estão vindo da prática concreta. E se é alternativo, se eu tenho que aplicar um ou outro, eu vou aplicar aquele que seja mais vantajoso, seja mais benéfico, dentro do mesmo panorama. Nós já vimos que o princípio é abstraído dos aspectos de consciência e de realidade que compõem a vida do indivíduo e da sociedade. Pois bem, o compêndio das características, dos requisitos do ato do empregado, da conduta do empregado, juridicamente falando, perante a do empregador, este aspecto, quando pode admitir condutas fáticas, condutas objetivas diferenciadas, eu vou escolher a mais favorável a ele. Porque esse princípio foi aurido, de um lado, de toda a consideração intelectual, jurídica e axiológica do princípio da proteção. E, do outro lado, está sendo tirado das coisas concretas, dos comportamentos realísticos e realizados, que vão sempre ser conduzidos, têm que ser sempre conduzidos para a sua versão mais benéfica ou mais vantajosa. Quer dizer, a vantagem que já existe, o benefício que já existe. Eu vou escolher entre os vários e ficar com o mais vantajoso. É o segundo subprincípio do princípio da proteção do trabalhador. Agora, então, vamos passar para uma outra possibilidade de atuação desse princípio da proteção, que é no caso do equilíbrio das partes. Nós vamos mencionar, então, na duração dessa nossa aula, os demais princípios mais citados, mais discutidos, mais estudados dentro do direito do trabalho. Não são só estes, e, aliás, o princípio, como ele não é formalizado, ou pelo menos ele não precisa ser formalizado, igual vocês já sabem ao estudar a teoria geral dos princípios jurídicos, vocês já sabem disso, então já viram que essa não formalização dá a eles uma certa abstração, que é típica, é característica dos princípios e que faz com que libera os autores, os doutrinadores, os juízes, para estipularem outros princípios, desde que consigam retirá-los dos aspectos e dos requisitos da realidade jurídica, do ordenamento jurídico, como nós já vimos a essa altura do direito do trabalho. Então, nós podemos ter em outros livros outros princípios, outras listagens de princípios. Nós vamos dar uma que é a mais resumida, que são aqueles mais generalizados na concordância dos autores, na discussão do judiciário e na aplicação das partes na relação de emprego. O seguinte, já vimos 3, né? O quarto vai ser o princípio
vedação de retrocesso. Existe até professora aí na escola, a professora Daniela, que tem uma tese exatamente sobre esse princípio da vedação de retrocesso. Quer dizer simplesmente isso, que a sociedade capitalista foi feita para acumular, para realizar acumulativamente e sucessivamente os interesses que são direitos da parte. Vocês já sabem, segundo Ehring, o direito é um interesse juridicamente reconhecido. Então, aqueles aspectos da realidade, da nossa vida, que nós nos interessamos por ele e que a lei fala, você tem direito sim, este aí é o direito que protege o interesse, ou melhor. O direito como fruto do interesse protegido. Então, o princípio do retrocesso, da vedação de retrocesso nas relações jurídico-trabalhistas, existe para que esta relação jurídico-trabalhista que essa relação jurídico-trabalhista se encaixe no sistema, no modelo econômico, na estrutura econômica que a criou, que a colocou como um de seus interesses primordiais, porque vai resultar em seus fins desejados pelos detentores do capital, que é exatamente a proteção e a ampliação e a reprodução do capital. Então, para realizar esses dois aspectos, o direito do trabalho foi colocado dentro das relações de emprego, de tal maneira que elas fossem disciplinadas para a realização da reprodução, da ampliação e da guarda do capital. Aí, então, introduzida nesse sistema econômico, a relação de emprego, obviamente, se tornou também uma relação de emprego capitalista, moldada pelo capitalismo para servir a esses fins dele. Então, moldada pelo capitalismo existente dentro de uma sociedade capitalista e governada pela mentalidade de capitalista, toda a nossa sociedade que tem, vai perguntar a um torneiro mecânico, como um ex-presidente nosso, a um varredor de rua, com todo o benefício imenso que ele faz para a gente, para a sociedade, vai perguntar a ele se ele quer administrar o seu próprio trabalho para determinar a quantidade de trabalho que ele vai fazer. Se ele quer fazer esse trabalho por conta própria e sair por aí vendendo de quarteirão em quarteirão o serviço de um varredor de rua. Não, ele quer que esta estrutura que lhe dá o emprego lhe dê também o salário correspondente ao seu esforço, ao valor da sua atuação para toda a sociedade. Enfim, ele quer explorar capitalisticamente o seu trabalho, a sua energia pessoal ofertada para a sociedade. Então, ele também precisará viver dentro de uma sociedade capitalista, comprando as coisas que ele precisa, garantindo a sua manutenção. E mais, na sociedade capitalista sempre aparecem novos produtos, novas praias, novas cachaças, novas
modas, novos meios de transporte, novo preço para a gasolina, que fez cair agora o presidente da mais poderosa empresa brasileira, que, apesar de ser poderosa, agora está amarrada a interesses outros e divergentes do dela, que é a Petrobras. Mas, então, isso tudo funciona dentro da sociedade da mesma maneira capitalista, crescendo, multiplicando, aumentando o preço, tomando nova forma para se valorizar mais. E o trabalho do empregado? Vai ficar lá parado e, além disso, vai ganhar menos? Não, a partir de hoje, vamos reduzir o salário do empregado. A partir de hoje, vamos parar de dar condução para o empregado vir para o trabalho. A partir de hoje, vamos deixar de dar marmitex, deixar de dar bolsa alimentação, deixar de dar qualquer anexo ao salário. Nós vamos estudar isso mais para frente, anexo ao salário que esse empregado recebe. É possível fazermos isso? Não, por causa desse princípio do retrocesso. E isso aí vem de onde? O que eu estava mostrando até agora sobre ele são os aspectos da realidade e os aspectos do direito trabalhista e da sociedade capitalista que a gente abstrai para ver que nessa sociedade, nesse emprego e nessa linha de produção, não se admite o retrocesso. Anda-se sempre para a frente. Aqui não existe luz de ré, é só a luz de frente. Andar para ré, andar para trás, é andar na escuridão. Então, daí o princípio da proteção ter desdobrado mais esse aspecto que é o princípio do não retrocesso, ou o princípio da vedação ao retrocesso. Mas essa explicação toda que eu dei não é só que tudo deve ficar parado no tempo, como entendia o intérprete, seja do direito, seja da história, seja da economia, seja da realidade, durante a Idade Média. A Idade Média durou 1 milênio. Durante esse 1 milênio, a humanidade fez talvez as mais importantes descobertas e invenções que sustentam o mundo atual. Tanto que já falam no mundo que depois do século XX, com a eletrônica, a aviação, a radioatividade, que nós já entramos noutra era da humanidade. Aquela era que era chamada de Idade Moderna, já teria acabado exatamente porque entramos em outro patamar de invenções, de descobertas, de adaptações do homem ao mundo e do mundo ao homem. Então, mas voltando lá para a nossa explanação, esses 1000 anos de feudalismo foram tanto tempo e era uma realidade tão dinâmica, os árabes e os romanos sendo batidos dentro de Portugal, perdendo o controle sobre toda a Europa, os povos chamados bárbaros virando o topo da civilização europeia, branca, romano-germânica, judaico-cristã, e isso tudo fazendo com que a humanidade se adaptasse a novas situações que ela estava auferindo, aurindo uns dos outros, dos povos. Os germanos ensinavam alguma coisa para os hunos ensinavam alguma coisa para os francos ensinavam alguma coisa para os visigodos, os godos, os ostrogodos, e junto com todos esses ensinos vinham também as criações e as invenções e as descobertas. Então, foi uma fase, apesar de a gente dizer o contrário, altamente produtiva, inventiva e inovadora da humanidade. Mas chegou no fim, e ao chegar no fim, ela deixou os bens apropriados, os escravos também apropriados,
as técnicas também apropriadas para o capitalismo acabar entrando, depois de alguns outros modelos anteriores e que duraram muito pouco tempo, seja em relação à idade medieval, seja em relação à atualidade. Então, com isto, tornou-se uma característica vital do capitalismo o progresso, o avanço, o melhoramento constante. Temos até empresas que chamam companhia de melhoramentos. Tem uma que cuida da imprensa, que vocês devem... Da imprensa, não. Da produção de insumos para a imprensa, como papel jornal, papel de embrulho, papel de caderno. Vocês já devem ter visto cadernos aí, melhoramentos. Se não hoje, porque eu não sei se essa empresa está funcionando agora, nesse momento, ou se é coisa de 10, de 15 anos atrás, que vocês já passaram desde o curso primário, desde o jardim da infância, desde a creche. Então, este mundo nosso gira da seguinte maneira. O trabalhador embute valor na coisa, ela se transforma em um bem e vai para a mão de quem a apropria, de quem se apropria dela. E esta pessoa vai dar-lhe destino. Ou dela, e ela vai ter o prazer de estar auferindo, de estar recebendo algo que a vai fazer melhor nesse mundo de hoje. Ou então, ela vai classificá-lo como bem de consumo, vai colocá-lo na prateleira ou perto do telefone, do computador, do celular e tal, para vender. Então, vai circular mais um pouco e servir a outra pessoa. Mas em cada passo deste que a coisa dá, até chegar ao seu consumidor, ao proprietário definitivo que vai consumi-la, ela tem que estar sempre subindo de preço. Por quê? Porque tem que acrescentar a mais-valia desse novo proprietário. E mais do que isso, ela, ao ir subindo de preço, ela vai se incorporando ou sendo incorporada a novas situações. O que extraiu o minério de ferro aqui da nossa Serra do Curral e entregou para a aciaria, para a siderúrgica em geral, ou especificamente para a aciaria, botou ali a mais-valia dele, o lucro dele, a riqueza que ele vai incorporar à sua despesa, e entregou para a aciaria. A aciaria fez aquilo virar ferro, botou ali um níquel, um cromo, um molibdênio, um chumbo, uma coisa qualquer para fazer o tipo de aço a que ele visava. Mas ele só faz aço. Pega o minério de ferro, o ferro gusa, e faz aço dele. E aí, a indústria automobilística, a CEMIG com os fios de telefone, os bancos com os cofres de aço ao chumbo, e assim por diante, eles vão receber aquilo, transformar nesses bens e botar também o seu lucro, também a mais-valia que os favorece ali. Então, as coisas existem crescendo. Crescendo a utilidade, crescendo o preço, crescendo a vantagem para o proprietário delas. E o empregado? O empregado só está proibido que ele tenha retrocesso? Em parte, sim. Mas aí vem outro princípio, e desse eu gosto muito, eu estudei muito esse princípio, exatamente porque eu acho que ninguém mencionava nele, ninguém tinha coragem de expô-lo, mas ele é realmente o princípio que vela pelo nosso direito, pela nossa vida em sociedade, pelo nosso sistema econômico capitalista. Sem esse princípio ele desaparece, e para a nossa própria sociedade, ela também é servida por esse princípio, já que ele vai ser fonte de mais propriedade sobre ela. Vamos ver um pedacinho no raciocínio aqui antes. Esse
minério de ferro que passou por todas essas mãos, sempre recebendo aperfeiçoamentos e mais valorização, ou mais valor, ele chega lá no final, a hora que ele está lá no automóvel, como o paralama do automóvel. Acabou? Não, é preciso que tenha alguém que compre o automóvel. E se a sociedade não consumir os produtos que ela produz, nós vamos ver crises igual essa que o Brasil está nela. Nós temos nessa crise a desfaçatez de nossos políticos, nós temos nessa crise a ignorância e o racionalismo de nossos economistas, nós temos nessa crise os proprietários, rentistas e elite financeira que comanda toda a circulação da riqueza e que não quer saber de ela pingar entre os seus dedos, e temos esse monte de gente que está atuando na sociedade, espremendo, comprimindo, dificultando a manutenção e a subsistência do trabalhador. Mas o trabalhador, com aquele dinheiro, muitas vezes minguado, que ele ganha, é que está do outro lado do balcão, do lado de quem compra. Então, na nossa sociedade, com 15 milhões quase de desempregados, com um salário mínimo de mil e poucos reais, que não dá para a manutenção mediana de uma pessoa, quanto mais para uma família de 4 ou 5, e que faz com que as nossas favelas cresçam cada vez mais, porque as pessoas não têm outras condições de morar, só que o próprio aluguel do barraco de favela, com esse tanto de gente que quer, com esse aumento da demanda, está inacessível para o trabalhador de salário mínimo. Então, nós passamos a ter outra demanda, a demanda pelas áreas debaixo dos viadutos, debaixo das pontes. Hoje está começando a haver conflito jurídico entre ocupantes do vão debaixo do viaduto, do vão debaixo da ponte, do vão debaixo da marquise maior, para se esconder melhor do sol, ou da chuva, ou do vento frio. Aliás, do vento ele se esconde com o jornal. Veja, o jornal passou a ter uma outra e nobre utilidade, que é de servir de cobertor para esses pobres coitados debaixo dos viadutos. E vai lá ver se é só desempregado, é só doente, é só viciado que está lá. Não é, não. De alguns anos para cá, como o Brasil tem piorado constantemente a forma de convivência e de tratamento de seus cidadãos, de alguns anos para cá, nós estamos vendo, morando lá, gente sadia, gente de cabeça boa, gente que trabalha, e simplesmente a sociedade não dá valor, não dá espaço, não dá oportunidade. Então, ele não consegue alugar nem um barraco de favela. Mas esta é a situação. Tudo caindo. E aí, se eu deixar tudo cair, as condições dos trabalhadores também estarão caindo. Agora, o dono da fábrica de veículos vai estar melhorando, porque vai estar conseguindo nova vantagem outorgada pelo governo, como a Ford conseguiu agora, depois de passar um ano falando que ia embora, e não conseguiu convencer ninguém, começou a distribuir aviso prévio entre seus empregados. Aí o governo assustou, arrepiou os cabelos, vamos atrás e tal. O que vocês querem? Deram, cobriram com o pano, calaram a boca, e ela falou que fica aqui. No ano que vem, volta a fazer a mesma chantagem. Mas então, vejam que a sociedade capitalista, ela se baseia em um sistema instável. Você não consegue ficar hoje do jeito que você ficava ontem, ou no ano passado. Por quê? Ou você acrescentou coisas transformadas em bem pela atuação humana em seu campo de ação do trabalhador,
ou do desempregado, não dá nem para falar que é patrimônio, que é fonte de renda. Por isso que eu estou falando que é campo de ação. Não, se você, ou de lá para cá, ou você acrescentou coisas no seu campo de atuação e, por isso, está um pouquinho melhor, mesmo que essa melhoria, a sociedade, como sempre, já está aparelhada para retirá-la e dá-la como lucro ao detentor do poder, principalmente do poder econômico. Mas ou você ganha algo para viver amanhã e está melhorando, ou você perde algo. Porque se você paralisar com o crescimento dos outros, com o crescimento dos preços, com as novas coisas que são lançadas no mercado, você já está piorando. Você já está contrariando aquele princípio anterior da vedação ao retrocesso. Mas a sociedade capitalista tem a visão do progresso. É a visão da ascensão em termos de qualidade de vida. Então, como parte da sociedade capitalista, o empregado tem que ser protegido. Vejam que isso tudo que eu falei é a realidade de onde eu abstraio esse princípio que eu cheguei. Por isso eu expliquei o princípio antes de falar o nome dele, que ainda não falei. Porque nós, dentro dessa sociedade capitalista, só vivemos se estivermos também no ritmo dela, de crescimento, de progresso, de afluxo de mais valores e benefícios que vão manter a nossa vida. A nossa manutenção de posse, então, não é como o processo de manutenção de posse lá no direito civil, no direito processual civil. A nossa manutenção é, dentro do direito do trabalho, o fato de estarmos sempre crescendo. Então, aí vem o nome dessa forma de atuação abstraída em princípio. É o princípio da valorização constante, o princípio do constante crescimento, o princípio do progresso dos componentes da sociedade. Eu prefiro dar a ele o nome de princípio do desenvolvimento constante, porque a palavra desenvolvimento é que é usada pelo capitalismo para significar seu crescimento e é usada também pelos operadores da sociedade, da intelectualidade, da cultura e da educação para significar o crescimento, a expansão do ser humano. Com isto, eu estou chegando ao fim desses princípios e existe um grupo de princípios que não foi mencionado aqui porque eles tratam de um aspecto específico entre os institutos do direito do trabalho. Nós vamos mencioná-los, então, para tratar em conjunto todos os princípios, mesmo sabendo que, ao tratar do salário, o professor que for tratar isso com vocês, o livro que vocês vão consultar para pegar os detalhes, as filigranas desse Instituto Jurídico Trabalhista, vai mencionar e vai detalhar esses princípios, porque ele estará falando e ele estará produzindo o conhecimento sobre o salário. Se a posição do empregado, como eu tenho demonstrado aqui, é a mais importante na relação de emprego, porque a do empregador pode ser até trocada, alternada, e a dele não, sem ele não existe a aplicação da força de trabalho cedida ao comando dos outros, e, consequentemente, não existe relação do trabalho. Então, se ele é a figura mais importante, o que ele retira dessa relação de emprego deveria ser o insumo mais importante dela. E o que é que o empregado retira? Salário. Esse salário
ele está previsto no artigo 2º da CLT como o nome de registro, a patente da remuneração do empregado. Como vocês, os pais de cada um de nós, foram ao cartório e saíram de lá com um nome para nós, como os inventores, os criadores, os aperfeiçoadores, os produtores vão no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e saem de lá com um registro e um nome da sua invenção, do seu modelo de utilidade, da sua empresa, nós também entramos no direito do trabalho e nos deparamos com um nome oficial para a remuneração do empregado, para o que o empregado recebe em contraprestação de seu serviço, da aplicação de sua energia. Esse nome é salário. Então, o salário, vocês ainda vão estudar, tem gente que supõe que ele veio do latim sale, para significar que algumas legiões romanas em regiões mais desérticas recebiam seus salários em sal, e sal era muito caro, então eles vendiam aquilo muito bem, e outros falando que salário vem da dificuldade do sal, da diferença do sal e dos outros produtos da vida econômica comum, um punhado de coisa assim. A hora que se falar em salário como ponto do programa, vai ser detalhado isso tudo. Mas os princípios, como são princípios, eu estarei agora passando a vê-los junto com vocês. Os princípios de proteção do salário. Vejam, eles podiam até ser classificados como parte do princípio da proteção. Eu falei que eles se desdobram em subprincípios e falei para vocês sobre alguns desses subprincípios. Mas o do salário, a gente, exatamente dada a importância do mesmo dentro da esfera trabalhista, como eu acabei de falar, nós os estudamos à parte, damos a ele um destaque especial. Por isso, existe o princípio da proteção do salário. Esse princípio da proteção do salário, ele também se desdobra, igual o outro princípio da proteção, em irredutibilidade, intangibilidade e, além deles, também o princípio do não retrocesso. Eu não posso diminuir o trabalho, que está ligado aqui ao princípio da irredutibilidade. Ainda disso, nós temos o princípio da vedação, a sonegação do salário. Mas tudo que é sonegado já é vedado. Sonegar imposto é vedado, sonegar caridade é vedado. Existe uma norma que torna crime a omissão de socorro. Então, não é questão de princípio. É questão de princípio. Primeiro, que o salário não está compendiado, não é no Código Penal, não é no Código Civil, não é no direito administrativo. O salário está compendiado dentro do direito do trabalho e, consequentemente, ele está sujeito aos princípios trabalhistas. E o direito do trabalho se rege muito por princípios, por institutos jurídicos abertos que vão admitir flexibilização não quantitativa, mas qualitativa na hora de aplicar. Se bem que, na atualidade, e monstruosamente, tem feito uma redução quantitativa das garantias do trabalhador. A lei está minguando. E então não é à toa que a nossa sociedade também está minguando. E não está minguando só pela pandemia, não. Que essa pandemia veio para minguar mesmo, porque ela tem o poderoso apoio do governo, das autoridades e dos técnicos que deveriam estar combatendo. Mas eu estou falando aqui de outra forma de minguar. É econômica. A cada dia, o Brasil deve mais ao exterior, a moeda nacional vale menos porque o dólar passou a valer mais. A produção
que nós vendemos para o exterior baixou de preço. O Brasil esse ano vendeu 1 bilhão de petróleo e vendeu. A Petrobras deu tantos bilhões, 57 bilhões de lucro em um semestre só. Mas a gasolina aqui está tirando o lucro do motorista da Uber, do caminhoneiro, do entregador de pizza. O minério de ferro, nós vendemos este ano mais 50 milhões para o Japão, para a China e para os Estados Unidos. Não, mas vendemos porque descascamos mais montanha, botamos mais minério no trem de ferro, depois no navio, para despejar lá. Não é porque o minério subiu de preço. O ano passado, o gado, exportamos muito mais gado, exportamos mais gado, mas a valorização desse gado não dependeu desse negócio, nem do bem feito que os criadores de gado fizeram. Dependeu da queda do real. Então, isso tudo faz com que a nossa sociedade esteja caindo aos trancos e barrancos. Mas as relações de emprego não deveriam ser contaminadas por esses aspectos de sonegação da boa vontade, sonegação da situação melhor que fazem os governos e uma série de grandes empresários. Não estou dizendo que são todos, não são realmente todos, mas o dia que o supermercado mais luxuoso da cidade monta uma loja no meu bairro e que então aquele botequim que era chamado de supermercado ou de mercadinho aumenta os preços para pagar igual a ele, sem oferecer o conforto que ele oferece, o ar-condicionado que ele tem, a qualidade dos produtos que ele vende e tal, ele está contribuindo para a decadência da sociedade. A nossa sociedade não morre, não se extingue. Primeiro, porque os brasileiros fazem muito filho. E segundo, porque eles estão dando conta de criar esses filhos do mesmo jeito. Mas uma parte da sociedade que está aumentando mais do que as outras é a dos criminosos. A criminalidade está crescendo. É o fruto, aí sim, é o fruto dessa decadência da nossa sociedade. Mas, continuando, isso tudo faz com que aconteçam, que ocorram na sociedade, coisas que não podem ocorrer na relação de emprego. Porque quanto mais difícil estiver viver na sociedade, produzir e pagar as suas contas, as suas dívidas e o sustento da sua família, mais esse trabalho devia ser valorizado, porque ele está sendo feito em condições piores. Então, aí é que é o caminho do princípio do desenvolvimento necessário. Este é que é o nome que eu prefiro para ele. Ele pode ser do desenvolvimento necessário, do progresso, aqueles outros nomes que eu falei. Eu prefiro o princípio do necessário desenvolvimento. E esse necessário desenvolvimento, então, é um princípio trabalhista que tem a ver com o salário. Por isso, eu estou repetindo ele aqui no meio do salário, na parte do salário só, quer dizer, uma parte especializada desse princípio, a gente dá a ele o nome de irredutibilidade. Agora, tem o outro que é a intangibilidade. A mesma coisa, intangível e irredutível? Não. Intangível quer dizer que eu não posso tocar nele, eu não posso me apropriar dele, eu não posso diminuí-lo, eu não posso modificá-lo. E o eu aí é quem? É o empregador e é o Estado, porque eles é que tiram dinheiro do trabalhador. O empregador, ao se apropriar do seu bem, o Estado, ao se apropriar dos tributos incidentes sobre aquele salário. Então, daí existir, por exemplo, a vedação ao confisco ou o princípio do não confisco, lá no direito tributário, que eu não posso cobrar da pessoa que produziu ou da pessoa que tem, aqui igualam-se perante o Estado os rentistas, os capitalistas e os trabalhadores. O Estado não pode tirar nenhum deles,
alguma coisa que venha diminuir tanto o seu patrimônio que signifique confisco, que signifique esvaziamento do patrimônio ou da atividade da pessoa, que signifique confisco, que signifique diminuição do padrão de vida nacional. Mas isso tem acontecido ao longo desses últimos anos. E, por último, então, ainda dentro desses princípios do salário, nós vamos ver o da intangibilidade, o da irredutibilidade, e nós temos outros também, que, como eu já expliquei, vocês vão ver na hora que estiverem estudando salário, na hora que estiverem meditando sobre o salário, e nós, então, estamos encerrando agora essa nossa parte dos princípios. Só para recordar, o direito existe para minorar os riscos da zona de conflitualidade dentro da nossa sociedade. Como a conflitualidade é a disputa pelos interesses, o direito, para minorar a conflitualidade, ele protege interesses. O interesse protegido também passa a se chamar direito. É aquilo, eu ponho direito maiúsculo, escrito com maiúsculo, quando eu estou falando do ordenamento jurídico, eu estou falando daquilo que incide, comandos que incidem sobre mim, da teoria, da lógica, do corpo intelectual do direito. E direito com minúsculo é aquele direito que eu detenho, que eu posso fazer, que eu estou autorizado e preferentemente protegido para realizar. É o meu direito. É o direito de viver, é o direito de me locomover, é o direito de estudar, é o direito de expor meu pensamento, é o direito de comer meu arroz com feijão, é o direito de tirar meu bicho de pé, é o direito de comprar roupas de acordo com o meu orçamento, enfim, são esses direitos projetados no indivíduo, são os direitos que o indivíduo detém. E aí nós vimos aquela parte de uma caixa onde existe a formulação jurídica, o chamado preceito, mas que, para ele existir, tem que haver uma hipótese de fato, uma configuração abstrata de um fato. E esse fato, obviamente, não acontece ali, ali é algo abstrato, que está para cima da nossa sobrancelha e abaixo do nosso cabelo. Tanto que, se você tirar o cabelo, você continua com a parte de dentro igual e igualmente produtiva. Ou se alguém rapar a sobrancelha, mesma coisa. Mas, então, essa abstração, quando nota-se que ela se reproduziu quanto aos elementos na vida concreta, quer dizer, eu tenho um fato real que se encadeia da mesma maneira que a minha invenção, que a minha suposição, lá no plano das ideias, aqui embaixo coincidiu com o plano de cima, o plano das ideias joga para cá aquele preceptor, aquele preceito que está nele. Enfim, o comando que está lá incide sobre o fato concreto e vai disciplinar. É um preceito, é um disciplinador, é uma conduta, é a hipótese de uma conduta, vai ter que ser seguida aqui no fato concreto. Então, o caso do direito é que lá em cima eu tenho a parte da norma, da ordenação. Aqui embaixo eu tenho a parte da realidade, a parte da submissão. E por isso, se eu olho a realidade e vou ver lá para cima qual norma que se encaixa nela, eu estou fazendo a subsunção. A norma se encaixando, a realidade
se encaixando na norma. E quando eu olho ao contrário, quando eu olho a norma, essa norma se encaixa onde? Essa norma comanda o quê? Olho lá para baixo e vejo os fatos que devem obedecer a ela. Deve já é uma noção jurídica. Eu estou fazendo a incidência da norma sobre o fato concreto. Então, o direito funciona assim. Então, nós precisamos de estudar como é que surge aquele negócio que está pensado lá em cima. Surge através de procedimentos, vamos dizer assim, da sociedade, os costumes, os hábitos, a habitualidade no direito do trabalho, os usos, a fala do Conselho de Anciãos, a ordem do general, o comando general, a ordem do político e tal. Então, eles descem sobre nós. Mas uma sociedade civilizada não pode ficar assim, ao bel prazer dessas fontes esporádicas do direito. Então, ela forma o ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico tem duas aplicações imediatas e egoístas. É transformar a sociedade em vassala, em cumpridora dos interesses das elites que têm poder para impor o ordenamento jurídico, é um. O outro é disciplinar a sociedade para que ela viva ordeiramente sobre esse mesmo poder das elites. Então, esses dois fins do direito, não são fins. Esses do direito, eles estão numa contramão da civilização, do benefício da humanidade. Estão na contramão do próprio fim do direito. E qual é esse fim do direito? É melhorar e harmonizar a vida em sociedade. Então, é dar paz social, é dar convivência social, é ativar a economia social, é fazer com que a sociedade cresça. A gente resume isso tudo em paz, justiça e ordens sociais. Então, para fazer essa paz, essa justiça e essa ordem sociais, é que o direito expede aquelas normas. E elas têm como fim, vocês viram, eu falei, para fazer, elas têm como fim exatamente implantar, fazer essa paz, essa justiça e essa ordem sociais. Mas, como relembrando, ela é muito usada, ela tem também a faceta, a máscara de servir daquelas formas que eu falei para a dominação da elite sobre toda a sociedade. E aí nós vamos começar a julgar esses aspectos e determiná-los objetivamente. Vem, então, as fontes do direito. A fonte apenas nos traz o direito. Ela nos entrega, ó, esse pacote aqui é para você cumprir. E nesse pacote tem as normas e os princípios. Alguns autores dizem que princípio é norma. Outros dizem que norma são só as regras do dia a dia, que os princípios são superiores a ela porque vêm da consciência humana. Não é propriamente da consciência, é mais da experiência humana. Mas realmente há sustentação para essas duas hipóteses. Como a que está sendo mais usada, inclusive aqui na nossa escola, é aquela de que nós temos norma de dois tipos. As normas princípios e as normas regras. É isso que eu vou seguir ao estarmos falando sobre o direito. Já terminamos aqui, eu estou encerrando agora e hoje, essas normas princípios, que é o primeiro tipo de norma, é o mais aberto, o mais abstrato, o mais aplicável, o mais flexível deles. E agora vamos passar para as normas regras. Ao começar a falar em normas, a hora que eu passei das fontes para as normas, que as fontes conduzem as normas, eu primeiro olhei o veículo das normas, depois entrei dentro dele e estudei as normas que estavam lá. E saí de lá
com os princípios, e agora terminei os princípios, vou entrar nas regras. Vejam que há uma sucessão de especialização entre esses diversos graus, entre esses diversos institutos do direito. Então, o que é a regra? A regra é uma norma estatuída racionalmente pelo ser humano para, a finalidade, para disciplinar a conduta humana na vida relacional da sua sociedade. Deu um sinal, deve ser para eu repetir. Então, as normas são abstrações conduzidas pelas fontes do direito para disciplinar a nossa vida, condicionando-a aos comportamentos e atitudes permitidos ou não vedados pelo ordenamento jurídico, para a nossa atuação relacional na vida da sociedade. Porque, como eu já insisti em explicar quando eu estava começando a falar em direito, o direito só existe na vida relacional. Eu não tenho direito na vida solitária. Seja solitária porque o cara virou um andarilho, seja solitária porque ele é um ermitão, mudou para o alto do morro, seja solitária porque ele vive num descampado onde ninguém vai. Por qualquer razão que seja, a pessoa está sozinha, não existe incidência do direito sobre ela. Mas aquele que está sozinho, morando numa floresta que não pode, pela nossa lei, é proibida de ser queimada, de ser incendiada, ele pode incendiá-la? Não, porque aquilo lá é uma forma de relação dele com a sociedade. É ele morar na floresta que é de interesse da sociedade. Então, ela regula a floresta e quem está lá dentro. É igual a norma de engenharia da prefeitura. A norma de engenharia protege as edificações, consequentemente, o fruto do trabalho humano. As normas de ecologia, de ambiente, de florestais, protegem aquela mata que também colabora com o ser humano, colabora até muito pouco, que também viabiliza o ser humano, através dos regimes da chuva, dos ventos, dos calores, das enchentes, das marés, enfim, ela trata do mundo para que a gente possa viver dele. E nós destratamos dela e do mundo, beleza. Mas então, é isso aí, é que é essa norma. Por quê? Essa norma, então, é estatuída, é elaborada, é fabricada. Ela vem através de um raciocínio artificial do ser humano. Artificial não no sentido de não pensar o real. Existe muita norma que é ordinária, assim, entra tudo nesse campo. Mas ela foge desse racional humano, porque ela é feita para satisfazer um direito indevido de uma pessoa. Direito indevido, todo direito é lícito. Não. Os poderosos muitas vezes incutem no ordenamento jurídico, político, porque é de uma sociedade política, estatal, porque vem da constituição política desse Estado. Então, eles incutem lá normas que são prejudiciais. Normas que nos liberam de usar a máscara na pandemia. Agora estamos aqui vendo o acréscimo das mortes, das internações e de coisas, em consequência do carnaval. A hora que isso começar a minorar, vem a Semana Santa, o povo volta para as praias, o povo volta para as festas, e vai aumentar de novo. A hora que começar a diminuir outra vez, vem o feriadão do Corpus Christi emendado com o fim de semana, é outra pancada para cima. Depois, dá uma melhoradinha, vem as festas juninas, sobe de novo. Porque o homem hoje está abandonando o seu aparato intelectual.
o seu aparato racional, a sua consciência, a sua intelectualidade, o seu pensamento, a sua razão, e age como se fossem manadas. Um boi disparou para a praia, vamos todo mundo. Um boi foi para o restaurante novo que abriu, vamos todo mundo. A essas alturas está todo mundo doido para aglomerar. Mas é melhor não aglomerar aqui do que, com a aglomeração daqui, adquirir uma passagem para ir aglomerar do outro lado. Ah, não acredito no outro lado. Acredito que você vai para o cemitério, o que vai acontecer lá no seu corpo? Ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para qualquer instituto que as religiões deem como finalidade do ser humano. Aliás, nas próprias religiões que castigam desse jeito, nós temos normas que indevidamente entram para o ordenamento jurídico, porque o Estado existe para disciplinar, manter, conter a sociedade político-econômica humana. As religiões existem para subsidiar, para iluminar os seres humanos em sua caminhada para o divino. Qualquer que seja a caminhada dela para o divino, é um aspecto, um comando, uma sugestão, seja lá o que for, que interessa à nossa alma e ao Deus em que ela acredita, ou aos deuses em que ela acredita, ou aos fenômenos naturais em que ela acredita, mesmo que ela seja ateia, vai ter algum fenômeno em que ela acredita. Então, isto não pode vir para a esfera do Estado. O Estado, se começar a absorver isso, ele está, ao mesmo tempo, deturpando a religião e a sociedade e sendo deturpado pela tergiversação a respeito de seus fins. Lá no direito administrativo, eles falam muito quando os atos públicos deixam de servir à sua própria finalidade. Então, tem o desvio de finalidade, o desvio do ato, assim por diante. Então, quando religião e Estado não se respeitam, ou se respeitam tanto que um permite que o outro entre no meio deles, está havendo um desrespeito mútuo que é desvio de finalidade e desvio de atuação. Agora, por que é desvio de atuação dentro do Estado com o que o Estado faz? Porque ele nos obriga, através do direito, a agir de determinada forma. Norma é o que ele faz para nos constranger, para nos possibilitar a vida em sociedade. Não é para ir para o céu, não é para nos livrar do inferno, não é para melhorar de vida com a graça de Deus. Isso as religiões é que tratem, e tratem bem, porque nós precisamos. Mas o Estado não. O Estado é para que nós melhoremos a nossa vida em sociedade. Passamos a ter um meio social mais civilizado, menos engraçado que não é menos conflituoso. Porque pode tirar, por exemplo, os conflitos entre pais e filhos e tal, mas os conflitos fundamentais da sociedade, aqueles que existem lá dentro da zona de conflitualidade, com os conflitos de classe, os conflitos de família, os conflitos econômicos de todas as formas possíveis e imagináveis, os conflitos políticos, os conflitos que qualquer um desses pode virar conflitos bélicos, esses é que o Estado nos disciplina para evitá-los, para diminuir essa parte da conflitualidade. Então, na próxima aula, nós vamos entrar já nessa norma que eu acabei de deixar vocês vislumbrarem. Tudo de bom para vocês, agradecido pela atenção e até na nossa próxima oportunidade. Não se esqueçam de ligar o aparelho. Tchau.